said last night that this talk would be devoted to definitions. A noite passada eu disse que a palestra desta manhã seria voltada a algumas definições. And so I'm going to work through some basic definitions with regard to eschatology. Então eu gostaria de trabalhar com algumas definições com relação à escatologia. Before getting to that, I wanted to add my amen to the previous talk. Antes disso, eu gostaria de acrescentar o meu amém à palestra anterior, Which was wonderful, que foi muito boa. and add my testimony to the importance of that particular issue. E ressaltar a importância dessa questão que é crucial. A number of years ago, I had a series of debates with the famous atheist Christopher Hitchens. Anos atrás, eu tive uma série de debates com um famoso ateu chamado Christopher Hitchens. And there was a documentary made about those debates called Collision. E um documentário foi feito a partir desses debates, e esse documentário se chama Collision. And in that debate, you will see Christopher Hitchens made precisely the point that was referred to here. E nessa série de debates, o Christopher Hitchens insistiu exatamente no ponto que foi levantado aqui. He said, why was Jesus a false prophet? Ele perguntou, por que Jesus foi um falso profeta? I don't believe in Jesus. He's a false prophet. Eu não acredito em Jesus, ele é um falso profeta. Because he said that the world was going to end within one generation. Porque ele disse que o mundo o mundo viria ao fim em uma geração. And the unfortunate thing was that almost the entire evangelical world agreed with him. E o problema, obviamente, é que a maior parte do círculo evangélico concorda com ele, While pretending that the prophecies somehow mysteriously were still true. enquanto concordavam com ele, enquanto de alguma forma achavam que a profecia ainda tinha algum valor, algum significado. And so perhaps I'd like to give a brief explanation of how people can get away with this. Então eu vou tentar dar uma breve explicação de como as pessoas conseguem se livrar desse problema. It's because the future is infinitely malleable. A questão é que o futuro é infinitamente maleável. You can make the future do anything you want. Você pode fazer com que ele faça o que você quiser. The past happened the way it did. O passado já aconteceu da maneira que aconteceu. If I want to say that the prophecies of the New Testament were fulfilled in the first century, Se eu quero dizer que as profecias do Novo Testamento se cumpriram no primeiro século, I have to know the history of the first century. eu tenho de conhecer a história do primeiro século. And the prophecies have to fit. E as profecias têm de se encaixar com isso. In the future, a year in the future, 10 years in the future, 100 years in the future, Já com relação ao futuro, seja isso 1 ano, 10 anos ou 100 anos no futuro, I can make anything fit. eu posso fazer com que qualquer coisa se encaixe ali. So the prophecies are always true. Então as profecias acabam sempre sendo verdadeiras. If only we can scoot them into the future. Enquanto nós consigamos encaixar ela em algum lugar, tá tudo certo. But the basic reason we can't scoot them into the future is because almost all of them have timestamps. O problema em fazermos isso, naturalmente, é que essas profecias têm indicadores temporais, então a gente não consegue fazer isso dessa forma. Sometimes our friends in the premillennial world will accuse us of spiritualizing the text. Algumas vezes nossos amigos pré-milenistas vão nos acusar de espiritualizar o texto, But we don't spiritualize the timestamps. mas nós não espiritualizamos os indicadores temporais. They spiritualize the timestamps. Eles espiritualizam os indicadores temporais. So with that, let me get into definitions. Então, tendo dito isso, vamos às definições. The overarching definition I want to answer is what is postmillennialism? A questão principal que eu quero responder aqui é o que é o pós-milenarismo. And I'm going to begin with the question, what is eschatology? Mas para chegar lá, eu vou começar com a pergunta: o que é escatologia? The Greek word eschaton A palavra grega eschaton means last. significa último, últimos.
So eschatology is the study of the last things. Então, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Eschatology is therefore the study of the last days. Portanto, a escatologia é o estudo dos últimos dias. A person's eschatology is that person's view of the last days. A sua escatologia é a sua visão das últimas coisas. When someone says, "What is your eschatology?" E quando alguém diz qual é a sua escatologia, they're asking, "Are you post-mill, pre-mill, amill?" eles querem saber se você é amilenarista, pré-milenarista, pós-milenarista. Now, the word eschatology is less frequently applied to your view of the doctrine of heaven and hell. Com menor frequência, essa palavra escatologia é usada com relação à doutrina do céu e do inferno. Death, the final judgment, heaven and hell. A morte, o julgamento final, o céu e o inferno. But all of that is outside human history, after human history. Mas tudo isso se encontra fora da história humana, após a história humana. The more popular use of the word eschatology, and the way I'm using it here, A maneira mais comum de se usar o termo escatologia e a maneira que eu estou usando ela aqui refers to our understanding of how prophecy applies eu estou usando ela com referência a como nós entendemos a aplicação das profecias prior to how the word applies in history prior to the second coming of Christ. Ao entendimento de como a profecia bíblica se aplica à história do mundo antes do retorno de Cristo. So the second coming of Christ is here. The heaven and hell is on this side, eschatology, and what's happening before the second coming, also eschatology. Então, então você tem a vinda de Cristo, você tem depois disso, você vai ter o fim da história, e você tem o estudo, a escatologia como estudo do fim das últimas coisas que estão acontecendo. So, he does great. So, the last days of what? Então a pergunta é, os últimos dias do quê? So when we say eschatology, your view of the last days of what? Quando nós falamos então escatologia, o estudo dos últimos dias, então os últimos dias do quê? The answer to that question divides Christians into various schools of thought. A resposta para essa pergunta divide ou separa cristãos em diferentes escolas de pensamento. Which I will define in a moment. Eu vou apresentar essas escolas em breve. Usually the choice is between the last days of the world Comumente, a escolha é entre os últimos dias do mundo and the last days of the old Judaic aeon. Ou os últimos dias da antiga era judaica. When we talk about the last days, are we talking about the last days of the space-time continuum? Se nós estamos falando dos últimos dias, nós estamos falando dos últimos dias do tempo e do espaço. Or are we talking about the last days of the Old Testament era? Ou nós estamos falando dos últimos dias da era do Antigo Testamento. And there's a trick here because the Christian era begins before the Judaic era ends. E há um probleminha aqui porque há uma sobreposição dessas duas eras, onde a antiga era judaica ainda não havia encerrado, mas a era cristã já havia começado. It is like a relay race where one runner has not yet stopped running and the other has started. Então é como aquelas corridas na qual você tem que passar o bastão. Então, quando um está ainda correndo, está terminando a sua corrida, o outro já começou a correr. And the baton is exchanged. E o bastão então é passado de um corredor para o outro. So the Christian era begins at Pentecost around 30 AD. Então a era cristã começa no Pentecostes por volta de 30 depois de Cristo. And the Judaic aeon ends with the destruction of Jerusalem in 70 AD. E a antiga era judaica encerra-se no ano de 70 com a destruição de Jerusalém. So there's 40 years where both are going on. Então, durante esse período de 40 anos, ambos estão em vigor. The Judaic aeon is coming to an end, and the Christian aeon has already started. Então, a era judaica está chegando ao seu fim e a era cristã já teve o seu início. So, what is the millennium? Então, o que é o milênio?
The joke is that the millennium is 1,000 years of peace that Christians like to fight about. Então, há uma piada que diz que o milênio são 1000 anos de paz sobre os quais cristãos gostam de brigar. More seriously, the millennium is a period of 1,000 years prophesied by the Apostle John in Revelation 20. Então, falando num tom mais sério, o milênio é um período de 1000 anos profetizado pelo apóstolo João em Apocalipse 20. And this millennium is understood differently by the three main schools of thought. E o milênio é compreendido de maneira diferente pelas diferentes escolas de escatologia. Revelation 20 is a complex chapter in a complex book. O milênio e o Apocalipse 20, o capítulo 20 de Apocalipse é um capítulo complexo em um livro que também é complexo. And the word millennium is used one time in the Bible in Revelation 20. E a palavra milênio é usada uma vez na Bíblia e neste capítulo. And so we decided to name all three schools of thought after that one word. Então nós decidimos nomear todas as escolas de escatologia de acordo com essa palavra única desse livro. If I were in charge of this, which I'm not, Se eu fosse o responsável por isso, e eu não sou o responsável por isso, I would have the different systems described by reference to the word kingdom. eu faria com que as definições ou os nomes tivessem referência à palavra reino. The word millennium is used once. The kingdom of God is referred to throughout Scripture. Enquanto a palavra milênio aparece apenas uma vez, a ideia do reino, ela permeia a escritura como um todo. So hold the thought about millennium and we move to the next one. What does the word hermeneutic mean? Então, segura aí a palavra milênio e vamos para a próxima. O que significa hermenêutica? Hermeneutics refers to the art, science, and methodology of biblical interpretation. A hermenêutica é a arte, a ciência e a metodologia de interpretação da Bíblia. Obviously, the way someone interprets the Bible will have an impact on the interpretation of the prophecies of the Bible. A forma como alguém interpreta a Bíblia, obviamente, influenciará a interpretação das profecias bíblicas. Thus, the question of hermeneutics is very important in debates over eschatology. Por causa disso, a hermenêutica é muito importante nos debates sobre escatologia. Although some may say it is a difference between literal and spiritual interpretation, Enquanto alguns dizem que a diferença aí é uma diferença entre uma interpretação literal e uma interpretação espiritual, it would be more accurate to say it is the difference between which passages are to be taken literally. Seria mais adequado dizer que a diferença entre quais passagens deveriam ser entendidas literalmente. If I take the timestamps literally, which I do, Se eu entendo os indicadores temporais literalmente, o que de fato eu faço, then that means some of the apocalyptic imagery has to be taken symbolically. então isso quer dizer que a linguagem apocalíptica deve ser entendida de maneira simbólica. If you take the symbolic imagery literally, Se você entender a linguagem simbólica literalmente, then you have to take the timestamps symbolically. então você acaba tendo de tomar os indicadores temporais de maneira simbólica. G.K. Chesterton once said Chesterton disse de certa feita that St. John the Divine saw many strange monsters in his vision. que João, o revelador do Apocalipse, viu muitos monstros estranhos no Apocalipse, But none so strange as any one of his own commentators. mas nenhum tão estranho como alguns dos seus intérpretes. So, what is a futurist? Então, o que é um futurista? I won't need to spend a lot of time on this because you just heard a very fine talk on that. Nós não precisamos explicar muito sobre isso aqui, porque vocês acabaram de ouvir uma palestra muito boa sobre isso. And I'm going to be speaking of the prophecies of Revelation for a moment here. E eu vou falar sobre as profecias do Apocalipse nesse momento aqui. But the same principles apply to prophecies elsewhere in the New Testament. Mas o mesmo princípio se aplica a outras profecias do Novo Testamento. I will be defining futurism and preterism with reference to Revelation's prophecies.
Eu vou definir futurista e preterista em relação, de acordo com passagens do Apocalipse. But the same thing applies to Mark 13 and Matthew 24 and Luke 17. Mas a mesma coisa se aplica a passagens como Marcos 13, Mateus 24 e etc. A futurist is someone who believes the prophecy of Revelation is yet to be fulfilled. That is, it's in our future. Futurista é alguém que crê que as profecias do Apocalipse ainda irão se cumprir, ou seja, elas dizem respeito ao nosso futuro. When John gave the prophecies in Revelation, the fulfillment was in his future, Quando João declarou as profecias estavam no futuro dele, but in our past. mas no nosso passado. The futurist believes it was in John's future and in our future also. O futurista acredita que essas profecias eram no futuro de João, mas também no nosso futuro. Now, given how compelling I believe the preterist case is, believing how compelling I believe the preterist case is, Porque eu creio que a posição preterista, o argumento preterista é muito forte, forte. someone might ask, how is it that intelligent, godly Christians disagree with this? Alguém pode perguntar por que alguns cristãos que são homens inteligentes, pessoas inteligentes e conhecedoras das Escrituras não compreendem isso. And I think the answer is very simple. E eu acredito que a resposta a isso é muito simples. Someone is converted in college, Alguém conheceu ao Senhor na universidade, they go and buy a Bible, eles vão lá, compram uma Bíblia, take it home and scare their parents, levam para casa, dão um susto nos seus pais. 50-pound Bible, É uma Bíblia de 10 quilos. and then they start reading it. Então eles começam a ler a Bíblia. And they read in there how the sun goes dark and the moon goes dark and the stars fall from the sky. Então eles começam a ler sobre como o sol se escurece, a lua não dá sua claridade, as estrelas caem. And they now believe the Bible, E agora, que eles acreditam na Bíblia, and so they go outside and look at the sky, eles vão até lá fora, eles olham para cima, and the stars are still there, as estrelas estão lá, the moon is still there, a lua também, and the sun just went down. e o sol continua da mesma forma. And so they say, Então this eles- must come to pass in our future. Então eles chegam à conclusão, bom, então isso tem que estar no nosso futuro. The Bible's the Word of God, it must be true, A Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdade, and the only way it could be true is in our future. e a única forma na qual isso pode ser verdade é se essas coisas se encontram no meu futuro. But I would just touch on this because I'm sure this is going to be developed in a talk this afternoon. Mas eu só estou mencionando isso de passagem porque isso será abordado nas outras palestras. In Matthew 24, Jesus says, within one generation, not one stone is going to be left on another. Em Mateus 24, Jesus diz que nenhuma pedra ficaria em cima da outra, Which is one of the principal proofs that Jesus was a true prophet of God. o que é um dos pontos principais, uma evidência principal de que Jesus é um verdadeiro profeta. And his disciples came to him and said, when is this going to happen? E os discípulos vieram até ele então e perguntaram: quando acontecerão essas coisas? And as already mentioned, Jesus said, this generation will not pass away. E a resposta de Jesus, como já foi mencionado, foi: não se passará essa geração. But he also quotes Isaiah 13. Mas ele também menciona Isaías 13. And Isaiah 13:10 says is collapsing solar system imagery. E em Isaías 13:10 usa-se essa linguagem de decriação. And if you look at Isaiah 13:1, E se você olha para Isaías 13, versículo 1, Isaiah says an oracle concerning the king of Babylon. Isaías deixa claro que ele está falando uma profecia sobre a queda da Babilônia. So instead of taking the collapsing solar system simplistically, Então, em vez de tomar essa linguagem que ele encontra ali de uma maneira simplista, we should look at how the Old Testament uses it. nós deveríamos ver como o Antigo Testamento usa essa linguagem. Twice in Isaiah, 2 vezes em Isaías, once in Ezekiel, uma delas em Ezequiel, once in Amos, outra vez em Amós once in Joel. e outra vez em Joel. And it always refers to the destruction of a city.
Isso sempre se refere à destruição de uma cidade. It never refers to the end of the space-time continuum. Ela nunca fala sobre a destruição do mundo, do espaço e do tempo. So, a futurist is someone who has not yet read the Old Testament, but they just bought their New Testament and they look at the sky. Então, um futurista basicamente é alguém que comprou a sua Bíblia, ele ainda não leu o Antigo Testamento, ele leu o Novo Testamento e ele acredita naquilo que ele está vendo. So that is a futurist. Isso é um futurista. What is a historicist? O que é um historicista? A historicist is someone who believes the prophecy of Revelation was fulfilled and is continuing to be fulfilled down throughout all church history. Então, um historicista é alguém que crê que essas profecias se cumpriram e continuam se cumprindo ao longo de toda a história da igreja. A very common illustration of historicism Uma ilustração muito comum do historicismo is seen in the 7 churches of Revelation. é quando você vê as 7 igrejas do livro do Apocalipse. You may have heard people say that each church represents a church age. Você pode já ter ouvido falar que cada uma daquelas igrejas representa uma era da história da igreja. The age of Philadelphia, the age of Laodicea. A era da Filadélfia, a era de Laodiceia. Although that is very common in futurist interpretation, dispensational interpretation, Embora isso seja muito comum na interpretação futurista, dispensacionalista, interpreting that as church ages is a historicist interpretation. Interpretar isso dessa forma em eras da igreja é uma interpretação historicista. So if these guys are rare these days, Esses historicistas são raros hoje em dia, but if you run across someone who thinks that this part of Revelation was talking about Napoleon Bonaparte, mas se você encontra alguém que diz essa parte do livro de Apocalipse estava falando sobre Napoleão Bonaparte, then you have found one of the few remaining historicists. então você encontrou um deles. What is a preterist? O que é um preterista? A preterist is someone who believes that the prophecies of Revelation, Um preterista é alguém que crê que as profecias do Apocalipse other prophecies in the New Testament, e outras profecias do Novo Testamento, were largely fulfilled in the first century. em grande parte se cumpriram no primeiro século. Their future, our past. Futuro deles, nosso passado. The resurrection of the dead, the second coming of Christ, we would, together with them, take in a futurist way. A ressurreição dos mortos e assim por diante, o retorno de Cristo, nós entenderíamos assim como eles como algo que está no nosso futuro. So, how can I keep the different schools of thought straight in my mind? Então, como eu consigo entender essas diferentes escolas de pensamento de maneira adequada na minha cabeça? What do the various terms mean? O que esses vários termos diferentes significam? Premillennialism, amillennialism, and postmillennialism. Amilenarismo, pré-milenarismo, pós-milenarismo. Premill, amil, postmill for short. A abreviação, acho não tão comum em português, amil, pré-mil, post-mil. In our discussion of the various schools of thought, Na nossa discussão sobre essas várias e diferentes escolas de pensamento, using the word millennium, que usam o termo milênio, that pesky word millennium, essa palavrinha complicada, the easiest way to remember what the names mean a maneira mais fácil de lembrar o que esses nomes significam is to concentrate on the prefix before the word millennial. é se concentrar no prefixo usado antes da palavra milenarismo. Pre, a, post. Pré, a, pós, milenarismo. That refers to where you place the second coming of Christ with regard to the millennium. Esse prefixo faz referência a onde você entende que acontecerá a segunda vinda de Cristo com relação ao milênio. The prefix tells when the return of Christ is anticipated with regard to that millennium. Esse prefixo indica quando se espera que Cristo retorne com relação ao milênio. It is important to remember that all of the evangelical schools of thought E é importante lembrar aqui que todas as escolas de pensamento de escatologia evangélica firmly hold to a belief in the literal and physical return of Christ. creem firmemente em um retorno físico e literal de Jesus Cristo. There is one school of thought
há uma escola de pensamento that I would encourage you to stay well away from que eu o encorajaria a manter a sua distância, because it is not orthodox. porque ela não é ortodoxa. In English, it's called hyperpreterism. Em inglês e português também é chamado de hiperpreterismo. It's sometimes called full preterism. Algumas vezes chamado de preterismo pleno. And they claim that all the prophecies were fulfilled in the first century. E eles afirmam que todas as profecias se cumpriram no primeiro século. Every last one, Cada uma delas. which means no return of Christ. O que significa que não há mais retorno de Cristo. Means the world goes on forever and ever. E agora o mundo continua para sempre e sempre. Death is never destroyed. A morte nunca é destruída, So bad. é só ruim. Bad. Sometimes premillennialists will think that preterists have to be full preterists, but it's not true. Algumas vezes, pré-milenaristas pensam que preteristas têm que ser preteristas plenos, hiperpreteristas, mas isso não é a verdade. If we consider the judgment of the universal church as represented in creeds and confessions, if we consider the judgment of the universal church Se nós considerarmos o julgamento da Igreja Universal as represented by creeds and confessions, como representado por credos e confissões, like the Apostles' Creed, como o credo apostólico, the only thing that the universal church has ever agreed on a única coisa sobre a qual a Igreja Universal, a Igreja no mundo todo sempre concordou with regard to com eschatology relação à escatologia is that full preterism is wrong. é que o hiperpreterismo está errado. Because in the Apostles' Creed, we confess the return of the Lord Jesus Christ Porque no credo apostólico nós confessamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo to judge the quick and the dead. para julgar os vivos e os mortos. So, what is historic premillennialism? Então, o que é pré-milenarismo histórico? Historic premillennialism is the view that Christ will return prior to the millennium, O pré-milenarismo, histórico, entende que Cristo retornará antes, pré-milênio. and that he will reign on earth during the millennium. E ele reinará na terra durante o milênio. I use the word historic Eu acrescento aqui o adjetivo histórico, because some of the early church fathers, porque alguns dos antigos pais da igreja, like Justin Martyr, como Justino Mártir, por exemplo, held to this position. defendiam uma posição como essa. So there were some early fathers who were pre-mill. Então havia alguns pais da igreja que eram pré-milenaristas. This is, but when people refer to it, they'll usually refer to historic pre-mill. Então, geralmente as pessoas vão fazer referência a isso dizendo pré-milenarismo histórico. What is dispensational premillennialism? Então, o que é pré-milenarismo dispensacionalista? Dispensational premillennialism is the overwhelmingly common view among evangelical Christians today. O pré-milenarismo dispensacionalista é a visão majoritária que praticamente domina o meio evangélico. You are probably related to 10 or 15 of them. Provavelmente você tem algum tipo de relacionamento com 10 ou 15 deles. You may have had very interesting discussions around the dinner table. Provavelmente você teve algumas discussões bastante interessantes ao redor da mesa de jantar. Because they are afraid you are becoming a liberal. Porque eles estão com medo que você está se tornando liberal. So, dispensational premill is a variant form of premillennialism that arose in the 19th century. O pré-milenarismo dispensacionalista é uma variação do pré-milenarismo histórico que surgiu por volta do século XIX. Historically, it is a very recent view, Historicamente, ela é uma visão bastante recente, but it is held by a large number of evangelicals today. mas ela é a posição de um grande número de evangélicos hoje. It was put on the map by the Schofield Reference Bible, Ela entrou no mapa, ela se popularizou com a Bíblia de referência Schofield and spread widely. e se espalhou então como um fogo. In addition to the card-carrying dispensationalists, Ah, card-carrying
formal members, like I'm not a dispensational. Então, diferente daqueles dispensacionalistas que são assumidos, Many other Christians who would not call themselves dispensationalists muitos outros cristãos que não se considerariam dispensacionalistas have nevertheless picked up on quite a few unique dispensational assumptions. eles, embora não se considerem, assumiram várias das posições dispensacionalistas. As seen in popular assumptions about Armageddon, Como visto, por exemplo, em posições comuns sobre o Armagedon, the beast, a besta, 666, o número da besta, the Antichrist. o anticristo. So you might be standing in the checkout line at a grocery store, Então você pode estar ali na linha do caixa num supermercado and the clerk is not a Christian, and the person ahead of you is not a Christian, e a pessoa na sua frente não é cristã, o caixa não é cristão. and their total comes up on the cash register as 666. E então, de repente, a nota fiscal, o número que surge da compra na tela é 666. And both of the non-Christians say, uh-oh. E ambos, até mesmo os não cristãos olham para aquilo e dizem, opa. So they're not dispensationalists, but they've picked up on the popular understanding. Então, eles não são dispensacionalistas, mas eles absorveram essa compreensão popular. So you might be dealing with that among friends and family, Então, você pode acabar lidando com isso entre seus amigos, familiares, or you might be dealing with someone who's hardcore dispensational. ou você pode estar lidando com alguém que é um dispensacionalista de carteirinha, alguém dedicado. But many of these things are simply assumptions. Mas muitas dessas coisas são apenas pressuposições. So, for example, take the comparison of the beast and the Antichrist. Então, por exemplo, pegue a comparação entre Everybody assumes that the beast and the Antichrist are the same person. a maioria das pessoas assume que a besta e o anticristo são a mesma pessoa. But Scripture never identifies them. Entre a besta e o anticristo. Everybody assumes that the beast and the Antichrist are the same person. A maioria das pessoas assume que a besta e o anticristo são a mesma pessoa. But Scripture never identifies them. Mas a escritura nunca as identifica uma com a outra. Beasts are found in the book of Daniel, in the book of Revelation. Bestas são encontradas no livro de Daniel, no Apocalipse. The Antichrist is found in 1 John and 2 John. E o anticristo é encontrado apenas em 1 João e 2 João. A beast, scripturally, A besta, nas escrituras, is a civil ruler who persecutes the church. é o governo civil ou alguém que governa a esfera civil e persegue a igreja, Like Stalin, como Stalin, or Mao Zedong, ou Mao Zedong, or Pol Pot. ou Pol Pot. A Antichrist Anticristo is a false teacher within the church é falso mestre dentro da igreja, who denies the incarnation. que nega a encarnação. So the beast is like a Stalin, Então, a besta seria como Stalin, or in first century, Nero, ou no primeiro século, Nero, and an Antichrist is a liberal Methodist bishop. e o anticristo é bispo metodista liberal. A liberal Methodist bishop and a persecuting king are not the same thing at all. Esse bispo metodista liberal e governante perseguidor não são a mesma coisa. If you are in a discussion with a hardcore dispensationalist, Se você entra em uma discussão com dispensacionalista dedicado, you might ask them, could you please show me how the beast and the Antichrist are the same person? você pode perguntar, você pode, por favor, me mostrar como a besta e o anticristo são a mesma pessoa? There's no scriptural argument for it. Não há nenhum argumento bíblico para relacionar os dois. So, the dispensational view is that Christ will return prior to the millennium, Então, a visão dispensacionalista é que Cristo retornará antes do milênio, but there are many additional aspects to this position mas existem vários outros aspectos que são incluídos nessa posição, besides what is found in historic premillennialism. além daquilo que é comum ao pré-milenarismo histórico. Historic premill is a lot more sober. O pré-milenarismo histórico é bem mais sóbrio.
Dispensational premillennialism has many bells and whistles. Já o dispensacionalismo, já o pré-milenarismo dispensacionalista, ele vem cheio de bugigangas com ele fazendo uma barulheira. So, what is unique about dispensational premill? Então, o que é o único? Quais são esses distintivos do pré-milenarismo dispensacionalista? The distinctives of dispensationalism are numerous. Os distintivos do dispensacionalismo são muitos. Among others, it teaches that there will be a secret coming of Christ, Entre eles, ensina-se que haverá uma vinda secreta de Cristo 7 years before the millennium, 7 anos antes do milênio. and then he will come again, the third coming, right before the millennium. Então haverá uma terceira vinda antes do milênio. And then another feature is that Christ will preside over a reestablished Jewish state. E também assume-se que Cristo governará o Estado judeu durante o milênio, During the millennium, durante esse milênio, temple sacrifices and all. incluindo os sacrifícios no templo e tudo mais. The temple would be rebuilt, O templo seria reconstruído and animals will be sacrificed in the temple again, e haveria sacrifício animal no templo novamente, which I do not understand at all o que eu realmente não consigo entender, because of the book of Hebrews. por causa do livro de Hebreus. But their hermeneutic forces them to this, Mas a hermenêutica adotada por eles os força nessa direção, because the name dispensationalism porque o nome dispensacionalista divides human history up into different dispensations. divide a história humana em diferentes dispensações. And God has different rules for each dispensation. E Deus tem regras diferentes para dispensações diferentes. So he had one plan for the Jews, Então ele tinha um plano para os judeus, and Jesus came back to be the Jews' Messiah. e Jesus veio para ser o Messias prometido aos judeus. So God said, "Oh, plan B," Então Deus disse, opa, plano B. and he froze the Jewish dispensation, Então ele congelou a dispensação judaica, and the Christian age is plan B. e a era cristã é o plano B. And then the rapture, 7 years before the millennium, Então o rapto, o arrebatamento, 7 anos antes do milênio, will take all the Christians out of the world, vai remover todos os cristãos do mundo. and God will return to plan A, Então Deus vai reacionar o plano A. which is why the temple and animal sacrifices. E é por isso que o templo tem de ser reconstruído e os sacrifícios devem voltar. Okay, so what is amillennialism? Então tá, vamos lá. O que é amilenarismo? Amil holds that there will not be an earthly millennium. O amilenarismo defende que não haverá um milênio terreno. The prefix a is therefore one of negation, O prefixo a em amilenarismo indica a negação, like theist, atheist, assim como teísta e ateu, Gnostic, agnostic. gnóstico e agnóstico. So an amillennialist says no earthly millennium placed with regard to the return of Christ. Então o amilenarista ele diz que não haverá um milênio em referência ao retorno de Jesus Cristo. The amillennialist does not believe there will be a literal millennium on earth. O amilenarista ele não crê que haverá um milênio literal na Terra. Rather, he interprets the millennium in a spiritual sense, Em vez disso, ele o interpreta como um sentido espiritual, with glorified saints reigning with Christ in heaven. com os santos glorificados reinando no céu com Cristo. So they say no earthly millennium. Então eles dizem, não há um milênio literal na Terra. The reign of the saints is with Christ in heaven. O reino dos santos é com Cristo no céu. So when premillennialists critique amillennialists with spiritualizing, there's something to it. Então, quando os pré-milenaristas reclamam dos amilenaristas por eles espiritualizarem isso, bom, eles têm certa razão. Because both premill and postmill believe in a millennium on earth. Porque tanto pré-milenaristas quanto pós-milenaristas acreditam em um milênio literal na Terra. So, what is postmillennialism? Então, o que é pós-milenarismo? Postmillennialism is the view that Christ will return at the end of the millennium.
O pós-milenarismo é a visão de que Cristo retornará no fim do milênio. The millennium is generally understood as a golden age of gospel expansion, O milênio é geralmente entendido como uma era dourada de expansão do evangelho, during which time the Great Commission is fulfilled. quando a grande comissão é então cumprida. The nations are converted, As nações são convertidas a Cristo, they stream to Christ, elas se voltam a Cristo. the Lord's name is praised in every land O nome de Cristo é adorado em todas as terras, for generation after generation. por geração após geração. At the end of that period of time, Ao fim deste período de tempo, after the nations have been brought to the feet of Christ, após as nações terem sido levadas aos pés de Cristo, Christ will return and destroy the last enemy, death, Cristo então retornará para destruir o último inimigo, que é a morte. and then the eternal state. E então nós iremos ao estado eterno. So after the return of Christ, human history as we know it, the fallen state is over. Então, após o retorno de Cristo, a história humana, o estado caído do mundo, ele não continuará. So, can we combine any of these terms that I've defined? Então, é possível combinar alguns desses termos que eu defini aqui? Yes, they are like different colored Legos. Sim, eles são como diferentes pecinhas de Lego coloridas. You can put the blue one on the blue one. Você pode colocar a azulzinha com a azulzinha, Some people put the blue one on the yellow one. e algumas pessoas colocam a peça azul sobre a peça amarela. Okay, so how can we combine them? Então, como nós podemos combiná-las? Premillennialists of all kinds are futurists. Bom, todo pré-milenarista é futurista de alguma forma. That would be historic premill and dispensational premill are both futurists. Seja o pré-milenarismo histórico ou o pré-milenarismo dispensacionalista, ambos são futuristas. And the critique of the previous talk would apply equally to the historic premill and dispensational premill. E a crítica da palestra anterior se aplicaria igualmente à posição histórica ou à dispensacionalista. So premill people believe that the prophecies of the end times are largely unfulfilled. Então, os pré-milenaristas acreditam que as profecias do fim dos tempos são majoritariamente não se cumpriram. So premills are futurists. Então, pré-milenaristas são futuristas. Postmills and amills can be either historicists or preterists. Já os pós-milenaristas e amilenaristas podem ser tanto historicistas quanto preteristas. And we have to make a distinction between contemporary postmills and earlier postmills. E nós temos de fazer uma distinção entre os pós-milenaristas do momento atual, contemporâneos, e aqueles do período histórico, de antigamente. Postmillennialism was was the received opinion among the Puritans and the Reformed world. O pós-milenarismo era a posição que foi recebida, que era comum entre os puritanos e o povo da Reforma. But they were overwhelmingly historicists, Mas eles eram majoritariamente historicistas. which you can see, for example, in the Westminster Confession, O que você pode ver, por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster, where it says that the Pope is the Antichrist. onde diz que o Papa é o anticristo. So in Presbyterian circles, Então, em círculos presbiterianos, among conservative Presbyterians, entre os presbiterianos conservadores, many men being examined for ordination e muitos homens sendo examinados, passando pelo seu exame de ordenação, will take an exception to that part of the confession, eles vão adotar uma exceção a essa frase da confissão. not because they believe the Pope is great, Não porque eles adoram o Papa, but because they believe the book of Revelation was not talking about the Pope. mas porque eles acreditam que o livro do Apocalipse não estava falando do Papa. Postmillennialists today are overwhelmingly preterists. Os pós-milenaristas contemporâneos são majoritariamente preteristas. Postmillennialists of 2 centuries ago were overwhelmingly historicists. Já há 2 séculos atrás, os pós-milenaristas eram majoritariamente
historicistas. Tell them that I sincerely hope that that makes sense. Ele espera sinceramente que isso tenha feito sentido. So, what is postmillennialism in a nutshell, wrapping all of this up? Então, para resumir de forma breve, o que é o pós-milenarismo? It is the one eschatological position É a posição escatológica que é necessariamente optimistic otimista about the course of the gospel in the world prior to the Lord's return. quanto ao avanço do evangelho no mundo antes do retorno do Senhor. Now, I put emphasis on the word necessarily and necessarily optimistic. Agora, minha ênfase aqui está na palavra necessariamente otimista. In other words, put simply, the post-mill is one who believes that the Great Commission will be successfully fulfilled. Em outras palavras, então, o pós-milenarista, desculpe, é alguém que crê que a grande comissão será concluída com sucesso. The nations will be successfully discipled As nações serão discipuladas, and baptized batizadas and taught obedience to everything Christ commanded. e ensinadas a obedecer a tudo o que Cristo ordenou. And Brazil is not excluded. E o Brasil não está excluído disso. Once this has happened, Quando isso finalmente acontecer, then the end will come. então virá o fim. Postmillennialists are playing the long game. Os pós-milenaristas, eles pensam no longo prazo. They usually hold that we are currently living in the days of the early church. Geralmente, eles creem que nós estamos vivendo nos dias da igreja primitiva. How long will human history go on from now? Quanto tempo durará a história humana a partir daqui? Many of us have, this goes back to the assumptions that we pick up from dispensationalism. Isso muitas vezes tem a ver com aquilo que é assumido pelos dispensacionalistas. It is very, very common for everybody to believe that we're living in the last days of the world. É muito comum, então, hoje, que a maioria das pessoas acredite que nós estamos vivendo nos últimos dias da história humana. But I believe we could go on for tens of thousands of years yet. Mas eu acredito que a história pode correr ainda por 10 séculos e assim por diante. If we are going to disciple all the nations and teach them all obedience to Christ, Se nós vamos ensinar as nações, discipular as nações e ensiná-las a obedecer a Cristo, we have a lot of work to do. nós temos muito trabalho pela frente. It's going to take a long time. E isso vai tomar um longo tempo. And we will need hope for the journey. E nós precisamos de esperança para a jornada. So, I like daydreaming about Então eu gosto de ficar imaginando e sonhando com isso. school children, young school children, 5,000 years from now, Pensando em crianças em idade escolar, 5.000 anos no futuro, studying for their church history final, estudando então para sua prova de história da igreja lá na sua escola. and one of the kids saying, I can never remember who lived first, Eu nunca consigo lembrar quem viveu antes, Athanasius or C.S. Lewis. Atanásio ou C.S. Lewis. I always get those two confused. Eu sempre confundo os dois. And you say, that's stupid. Você pode dizer, esse é tolo. It's only stupid because we live our lives in Lewis's touch. Isso é estranho, soa tolo porque nós vivemos a nossa vida muito próximo da existência do Lewis, da vida do Lewis. There are early church fathers whose lives are separated by centuries. Há pais da igreja cujas vidas são separadas por séculos. Quick, who lived first? Rapidinho, vamos lá. Quem veio primeiro? Ambrose or Anselm? Ambrósio ou Anselmo? How about C.S. Lewis? E C.S. Lewis. All right. So we are part of the early church. Então nós somos parte da igreja primitiva. The kingdom of God is just getting established. O reino de Deus apenas começou a ser estabelecido. And so, the kingdom of God, Jesus said, Então o reino de Deus, disse Jesus, is like leaven é como o fermento that a woman dumped in 3 measures of flour. que uma mulher colocou numa medida de farinha. I'm sorry. Do you have the equivalent of an 82nd Airborne? No, okay. All right, never mind. So the kingdom of God
does not arrive like an invading army. O reino de Deus ele não é estabelecido como um exército que está invadindo um país. The kingdom of God is like leaven that is put into a loaf. O reino de Deus é como o fermento que é colocado numa porção de farinha. It's very interesting that Jesus said that a woman put into 3 measures of flour. É muito interessante notar que Jesus diz que o fermento foi colocado em 3 medidas de farinha. If you start thinking like a preterist, Se você começar a pensar como um preterista, you will start asking yourself when you run across something in the New Testament você vai começar a se perguntar quando você encontrar esse tipo de coisa no Novo Testamento. that's an odd detail. Esse é um detalhe estranho. You will start asking yourself, I wonder if there's anything in the Old Testament about this. Eu fico me perguntando, será que existe alguma coisa lá no Antigo Testamento que mencione algo assim? Is there a woman in the Old Testament who threw leaven into 3 measures of flour? Há alguma mulher no Antigo Testamento que colocou o fermento em 3 medidas de farinha? Well, yes, there is. Sim, tem sim. Sarah, when she was feeding the angels, Sara, quando ela estava alimentando os anjos, had 3 measures of flour. ela tinha 3 medidas She de put farinha, yeast in it. colocou fermento nisso, nas medidas. And it's interesting, 3 measures of flour is enough to feed a regiment. E, curiosamente, 3 medidas de farinha são o suficiente para alimentar um regimento inteiro. It's a lot of flour. É muita farinha. And that's what Sarah prepared for the Lord and the 2 angels. E foi isso que Sara preparou para o Senhor e para 2 anjos. The kingdom of God arrives that way. O reino de Deus, ele é estabelecido dessa forma. It's like a mustard seed that's a little teeny tiny seed É como um grãozinho de mostarda, uma semente de mostarda que é pequenininha. that grows gradually and fills the whole earth. E então ela cresce gradualmente e ela preenche o mundo inteiro. Or it's like a wheat field where you plant the seed É como um campo de trigo, no qual você planta a semente and it grows gradually and organically. e ela cresce gradualmente, organicamente. So when you put leaven in the dough, Então, quando você coloca a farinha na massa, it doesn't smoke and clatter and clank. ela não faz fumaça, ela não bate, não faz barulho. You look at it and it looks the same. Você olha para ela, ela continua ali da mesma forma. And if it's the first time you've been baking bread, you go out and come back a minute later E se é a primeira vez que você está fazendo pão, você sai, volta 1 minutinho depois and it looks the same. e você olha para ela e não mudou nada. But then you learn to leave it, Aí você aprende a deixar ela quietinha you come back hours later, e você volta horas depois and this place is transformed. e agora aquilo está completamente transformado. So, to illustrate, Então, para ilustrar, and this is a small microcosm, a small illustration. essa é uma pequena ilustração. When my family moved to Moscow, Idaho, Quando a minha família se mudou para Moscow, em Idaho, a town of 22,000 people, roughly. uma cidade de cerca de 22.000 pessoas, It's a huge town in Idaho. é uma cidade enorme em Idaho. You know about big towns living in Sao Paulo. Você sabe tudo sobre cidades grandes vivendo em São Paulo. We are actually the 10th or 11th largest town in Idaho, Nós somos, na verdade, por volta da 10ª cidade, maior cidade em Idaho, right up there. por ali. So, when we first moved there, it was a quiet, liberal college town. Quando nós nos mudamos para lá, ela era uma cidade universitária, liberal, no sentido político, né? Mais à esquerda e bastante quieta. A small town, not much going on spiritually. Uma cidade pequena, nada demais acontecendo ali espiritualmente. And I I moved there when I got out of the Navy in 1975. E eu me mudei para lá quando eu saí da Marinha em 1975. And I came to post-mill convictions around 1985. E eu vi a ter então uma posição pós-milenarista em 85, About 10 years later. cerca de 10 anos depois. And I came to believe that Moscow was going to be one day a Christian town. E eu vim a crer então que Moscou seria um dia uma cidade cristã. That was now my eschatology. Agora aquela era a minha escatologia, But what I did not see it with my eyes. mas eu ainda não via isso com os meus olhos. I believed it in my heart and soul, but I did not see it.
Eu acreditava nisso com corpo e alma, mas eu ainda não via isso. Just like I said last night, Abraham didn't see with his eyes, but he looked in faith and saw. Como eu disse na noite anterior, Abraão ele não viu com os seus olhos, mas ele podia olhar com a fé e ver aquilo. But now, with the churches have prospered, the Christian school has been planted, a Christian college has started. Agora, no momento, nós vemos igrejas plantadas, escolas cristãs em funcionamento, uma universidade funcionando. Christian publishing houses have started. Há uma editora cristã, editoras cristãs que existem lá. And we are now at the point where about a third of the school children in the town E agora nós estamos chegando num ponto no qual 1/3 das crianças da cidade are receiving a classical Christian education. estão recebendo uma educação clássica cristã. And my hope is that before the Lord takes me home, E a minha esperança é de que antes que o Senhor me tome para casa, that I will see government secular education drop below 50%. a minha esperança é ver a educação governamental, estatal, cair para baixo dos 50% na cidade. So that I can say most of the children in our town are being brought up in a Christian way. Para que eu possa dizer, a maior parte das crianças da nossa cidade estão crescendo como cristãs. And that's just halfway there. E nós estamos bem adiantados no caminho para isso. Not good enough. Não é bom o suficiente. We want more. Nós queremos mais. We want them all. Nós queremos todas elas. Now we are admittedly cheating Agora, é verdade que a gente está trapaceando um pouquinho, because the secularists are having 1.2 children porque os secularistas estão tendo 1,2 filhos and we are having 5 to 6 e on nós average. estamos tendo cerca de 5 ou 6. If you came to our church on a Sunday morning Se você vier à nossa igreja num domingo pela manhã and after the church service knelt down and looked across the room, e após o culto terminar e você olhar ao redor da sala, you would see a whole second population down there. você viria uma segunda população de baixinhos. And you would say, are these people, do they preach against birth control? Esse povo prega contra o controle de natalidade? No, we preach pro-children. Não, nós pregamos a favor das crianças. We preach pro-future. Nós pregamos pró-futuro. Why are the Western nations going off a demographic cliff? Por que as nações ocidentais estão correndo em direção a um abismo demográfico? Why are we not replacing ourselves? Por que nós não estamos tendo filhos o suficiente para nos substituir? The answer is that we have no future. A resposta para isso é: nós não temos futuro. People who have a future have children. Pessoas que têm um futuro têm filhos. People who have no future have no hope, and why would you bring a child into that? Pessoas que não têm futuro, não têm esperança. E por que você colocaria uma criança nessa situação? Marxists have a false future. Marxistas têm um futuro falso. Muslims have a false future. Muçulmanos têm um futuro falso. And most evangelical Christians, the only future they have is outside history. E para a maioria dos cristãos evangélicos, o único futuro que lhes resta está fora da história. And so Christians get caught up in the no children mentality. Então os cristãos acabam adotando essa mentalidade anti-criança. Why would I bring a child into the world just to be persecuted by the Antichrist? Porque eu colocaria uma criança no mundo só para ser perseguida pelo anticristo? My mother was a missionary in Japan, Minha mãe foi uma missionária no Japão. and my parents knew a missionary couple who, in the time of the Second World War, did not have children. E eles conheciam um casal de missionários que não tinham filhos, Because the Second World War was the end of the world. porque a Segunda Guerra Mundial tinha sido o fim do mundo. But follow me closely here. Mas preste bem atenção, It wasn't. não foi. Wasn't the end of the world. Não foi o fim do mundo. How easy is it to believe that the current trouble is the end of the world? Quão fácil é pensar que o problema do momento é o fim do mundo. The book of Job says man is born to trouble as the sparks fly upward. O livro de Job diz que o homem nasce para dificuldade, assim como as faíscas sobem. So,
A few premillennialists and a few amillennialists Então, alguns pré-milenaristas e alguns amilenaristas are optimistic about the course of the gospel in the world, são otimistas quanto ao avanço do evangelho no mundo. but it's not required by their system. Mas essa não é uma exigência da posição deles. It is allowed by it. Ela é permitida, mas não exigida. Most premillennials are pessimistic about history, A maioria dos pré-milenaristas são pessimistas com relação à história. and most amillennialists are pessimistic about the course of history. E a verdade é que a maioria dos amilenaristas também são pessimistas com relação à história. A handful of them are optimistic. Alguns deles são otimistas. Charles Spurgeon, for example, was premill, Charles Spurgeon, por exemplo, era pré-milenarista, but was not pessimistic at all. mas ele não era pessimista. He believed that the nations would be converted. He had an optimistic view of the whole thing. Ele cria que as nações se converteriam e ele tinha uma visão otimista da coisa toda. And you will occasionally meet someone who will introduce them, and you will say, "What is your eschatology?" E de vez em quando você conhece alguém e você pergunta qual é a sua escatologia. It's a good way to make conversation in an elevator. É uma boa forma de começar uma conversa no elevador. And they will say, "I'm optimistic amil." Eu sou um amilenarista otimista. You might say, "What is the difference between post-mill and optimistic amil?" E você pode retrucar qual é a diferença entre um pós-milenarista e um amilenarista otimista. And the answer is, I don't know. E a resposta para isso é eu não sei. So when I was working through all of this, I read one book that was a particular help to me. Então, quando eu estava trabalhando e lidando com todas essas questões, eu li um livro em particular que me ajudou muito, In becoming post-mill. me ajudou a me tornar pós-milenarista, It was called Israel and the New Covenant chamado Israel e a Nova Aliança, by a man named Roderick Campbell. homem chamado Roderick Campbell. Roderick Campbell. But I found out years later that he wasn't post-mill. Mas eu descobri muitos anos depois que ele não era pós-milenarista, But he helped me become post-mill. mas ele me ajudou a me tornar um. So I don't really see a dime's worth of difference Então eu não vejo, na verdade, muita diferença between optimistic amil and post-mill. entre o pós-milenarismo otimista, ou entre o pós-milenarismo, desculpe-me, e o amilenarista otimista. Usually optimistic amils Em geral, amilenaristas otimistas, don't want to get in trouble at the seminary where they teach. eles não querem arranjar confusão no seminário onde eles dão aula. I'm still amil. Eu ainda sou amilenarista. Okay. So I hope these definitions are helpful. Então eu espero que essas definições sejam úteis para vocês. Oh, we have a sorry. I was told not to make baseball illustrations. Me disseram para não fazer ilustrações com beisebol. But we have a saying, you can't tell the players without a scorecard. Mas há um dizer comum que você não pode falar qual é o jogador sem ter os dados dele, os números dele. If you go to a concert, they give you a bulletin. Se você vai para um concerto, se você vai para uma apresentação, você tem normalmente a agenda, os horários. And you want to know who the soprano is. E você quer saber quem é o cantor, o soprano, quem é You look at the bulletin. E você olha para aquele boletim com a agenda. And so I hope that this talk helps give you a scorecard or a bulletin to orient where you are and where everybody else is. Então eu espero que essa palestra tenha ajudado você a ter então aí uma tabelinha para que você saiba onde você está e aonde as outras pessoas estão. And so let's thank the Lord. Então vamos agradecer o Senhor. Our Father and gracious God, we thank you for your kindness to us, and we commit this time to you in Jesus' name. Senhor Amen. Deus, nós te agradecemos por esse tempo e nós o dedicamos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus Cristo e amém.